Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da DBOACM. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quanto ganha um especialista em TI. A gente vê o quanto que essa é uma dúvida muito comum. Muitos alunos, muitos mentorados perguntam, muitas pessoas que seguem aqui os nossos conteúdos. Muitos, às vezes, não se preocupam em se especializar, outros estão querendo se especializar e querem saber um pouco mais como que isso acontece. E outros querem saber até mesmo quanto que ganha, se realmente ganha mais do especialista, o generalista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo. Vamos lá, meu irmão, uma dúvida muito comum, né? A gente recebeu essa dúvida, inclusive, essa semana. E acho importante a gente poder falar um pouquinho, né, cara, do quais são as diferenças, né? Sim. E acredito que são diversos fatores para você definir a sua estratégia de carreira, para se especializar ou para não se especializar. Eu acho que envolvem diversos fatores que a gente vai comentar aqui, até para tentar ajudar mais as pessoas realmente a tomarem essas decisões, que a gente vê que muitas pessoas têm essa dúvida, né, Carlos? Exatamente, isso aí, muita gente fica generalista ou especialista, né, mas não entende ali, né, como, para onde ir, né, ou o momento. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Acho que o primeiro ponto da gente poder explicar é o que é um cara especialista, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é se você tem alguém que está com uma dor no olho, ele não vai procurar um clínico geral, vai procurar um médico de olho. Então, naturalmente, você vai resolver aquela dor específica, né? Agora, quando a gente fala desse cara especialista, né, tem algumas vantagens muito interessantes que a gente pode falar, né? Eu acho que a primeira questão da lei da oferta e da demanda. Se você realmente é um dos poucos caras que sabem resolver aquele problema, muitas vezes você consegue ser bem valorizado, você consegue cobrar uma hora interessante. Mas eu vejo que um erro muito comum, né? Algumas pessoas se especializarem em algo que não tem demanda, né? Então você vai especializar uma tecnologia que ela é muito defasada, que não está sendo utilizada, e isso pode ser um problema também, né, Carlos? Pode se especializar em algo que não tem demanda, não vai trazer resultado, né? Vai ter mais frustração do que resultado, porque você vai esperar algo que não vai vir. E uma das coisas que eu sempre busquei na minha carreira é me especializar em tecnologias que são líderes de mercado, tecnologias que são muito utilizadas. Agora, normalmente é aquele jogo do difícil que algumas pessoas não querem jogar. Ah, cara, mas, pô, realmente é um conhecimento que é mais difícil trabalhar com Oracle. Vamos dar um exemplo bem claro aqui. Trabalhar com banco de dados Oracle é mais difícil. Eu acho que isso é um mito muito grande. Muitas vezes o que a gente não conhece, a gente acha que é difícil, né? E muitas vezes, se a gente conversar com alguém, se a gente tiver uma metodologia melhor, a gente vê que se especializar no Oracle é algo que pode ser até um pouco mais complexo do que outros SGBDs, que são mais simples relativamente, que tem uma arquitetura mais simplificada, mas que vai te dar um destaque muito maior, né? Então, acredito que pode ser uma estratégia muito interessante. E eu sempre busquei alguns elementos de como se especializar, né? E eu acredito que você ter uma certificação que poucos têm, passar numa prova que poucos têm, te coloca nesse grupo seleto. E aí coloca nesse nível de segmentação de, pô, eu vou atender requisitos que poucos têm. E aí volta naquela lei da oferta e da demanda. Se você é um cara que é um dos únicos a ter aquele conhecimento, aquela certificação, você tem um nível de valorização, um nível de valor de mercado alto, né? Isso aí é provado, né? A gente sabe que quem é especialista, e muitas vezes você quer procurar um especialista, não só na área de tecnologia, né, mas você quer arrumar o carro, ou você quer, que nem o próprio exemplo do médico, você não quer, às vezes, passar num generalista, passar meia-noite num generalista, não, você quer um cara que só mexa com aquilo. Você sabe que o cara estudou e tem um conhecimento profundo para fazer aquilo, né? Então, só se aplica a várias áreas também, né? Não só o profissional, né? Mas em outras questões também. Você precisa, Sim. às vezes você quer buscar um especialista, né? Porque o generalista também não atende, né? Em nenhum quesito. Às vezes é muito mais profundo o negócio. E essas dores e esses problemas acontecem constantemente dentro da área de tecnologia. Beleza, vamos ver o cara que realmente conhece esse aqui. Ah, deu um problema no DataGuard. Cara, vamos ver o cara que é certificado, o cara que conhece isso aqui. Ah, deu um problema no hack. Ah, parou tudo. Tem um problema no banco de dados. Vamos ver o cara que é especialista nisso, né? E, consequentemente, esse cara ele é muito valorizado, né? E quando você se especializa em algo que ele é essencial para as empresas, como banco de dados, isso te traz um destaque muito grande
e uma valorização muito grande, né? E a gente vai falar aqui, para quem ficar até o final, quanto que ganha um especialista aqui em tecnologia. Muito bom, Carlos. E vamos lá, cara. E aí tem o outro lado do generalista, né, cara? Que é aquele cara que muitas vezes tem também um ponto ruim, né? Que pode ser aquele cara que é sempre um quebra-galho de tudo e que quando dá um problema ele não resolve. Mas é aquele cara que, pô, muitas vezes ele trabalha demais e não é reconhecido, né? Ele simplesmente tem que... E aquilo, né? Se você trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo, se você não tem um foco específico, se você não consegue realmente focar em algo, dificilmente você vai ficar muito bom, né? Então tem essa visão também, né? Sim, dificilmente você fica, né? E você percebe muitas vezes quando você vai para o mercado, né? O mercado às vezes pede a alguma pessoa, precisa saber tal coisa, isso, saber mesmo, não ser generalista. Aí quando você percebeu, você sabe um pouco de cada, mas você não consegue atender, porque você não tem aquela segurança de falar assim, não, isso aqui eu domino, isso aqui não, mas esses outros aqui eu domino. Não, eu sei um pouquinho de cada. Aí você fala, um pouquinho de cada não serve, né, para resolver problema. Total. E a gente vê que dentro da área de tecnologia, existe também a questão de muitos especialistas terem um salário bem compatível, até maiores do que salários de gerentes também. Então, é legal também trazer essa abordagem, né, dos níveis ali que você tem dentro de uma empresa, né? Você tem o time que é operacional, que está ali o time técnico, que normalmente compõe por alguns especialistas, isso é muito importante. Depois tem o time tático, que vem ali na parte de gestão, que normalmente já são pessoas com perfil mais generalista, que estão olhando a coisa mais num todo, que não especificamente precisam colocar a mão na massa, mas entende alguns conceitos, sabe conversar, mas não é a pessoa que executa. E tem até o nível estratégico, né? Que são os diretores, normalmente, de uma empresa, que normalmente já passaram pelas etapas anteriores, já tem uma experiência e conhece tecnologia, sabe conversar, entende os conceitos, mas não necessariamente aquele cara que coloca a mão na massa. Então, o especialista, normalmente, é aquele cara que está ali no operacional, que está ali na ponta, tem que entregar o projeto, tem que executar o projeto, vamos lá. E aí, dentro desse nível operacional, precisa realmente ter muitos especialistas. E aí, quando a pessoa está no nível operacional, mas não se especializou em nada, normalmente ela tem um nível de reconhecimento, até mesmo de salários baixos, né? Então, a gente vê o quanto que isso é real. Agora, se a pessoa é operacional, coloca a mão na massa, agora está se especializando em algo relevante, vamos se especializar em performance, vamos especializar em migrações, vamos especializar em alta disponibilidade, vamos especializar numa tecnologia específica que eu sei que ela é muito utilizada. Cara, isso começa a trazer um destaque muito grande. Agora, depende até mesmo do momento de carreira, né? Tem algumas pessoas que ficaram muito tempo no operacional, na área técnica, e mão na massa, só que chega uma hora que, cara, eu quero mudar. Eu quero me tornar um gerente, eu quero me tornar algo mais generalista. E muitas vezes a gente vê o quanto que essa balança, né, do generalista versus especialista, ele interfere no momento de carreira, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, foram generalistas em diversas áreas, mas especializaram em uma ou outra durante o período da carreira. Então, assim, isso também é algo que conta muito, né? Normalmente o cara que só se especializou, mas não conhece nada de forma geral ali de outros ambientes, de outras tecnologias, nem que seja o básico, né? Isso é muito comum até mesmo na carreira de um DBA, né? As pessoas falam assim, pô, mas na empresa não tem só Oracle. Beleza, mas o que você quer se especializar? Acho que em alguns momentos da carreira você pode tirar certificações em diversos SGBDs, mas qual que você quer ser, que você realmente quer ficar bom? Qual que você está focado para esse ano? Então, normalmente, eu sempre recomendo isso até para os nossos mentorados, né? Cara, você pode atender a demanda da empresa, chega lá, você tem que ser um DBA Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL. Só que, o que você quer ficar bom? O que você quer ser reconhecido? E aí no Oracle você tem até a mesma vantagem, né? De ser o banco de dados número 1 do mundo, de você realmente ter mais valorização, de normalmente ser ambientes mais críticos, de ser um pouco mais difícil e começar a realmente subir a sua régua. Cara, eu faço o que poucos fazem. Então, eu coloco até como regra da vida, né? Você quer realmente se destacar, joga o jogo do difícil. Faz o que poucos fazem. Cara, é isso, não tem fórmula mágica, né? E durante a minha carreira foi exatamente assim, cara. Muitos momentos eu fui generalista em vários bancos de dados, mas o Oracle eu escolhi ser especialista. Eu resolvi me posicionar. E isso me trouxe, a possibilidade de atender, trabalhar dentro da Oracle, de atender diversos clientes na América Latina e receber até propostas internacionais. Por quê? Eu fui generalista em várias áreas, mas me especializei no banco de dados Oracle em diversos momentos,
e posicionando realmente para ter acesso aos melhores salários. E faz muito sentido isso, né, Carlos? A gente vê muitos mentorados que são generalistas e que estão sofrendo por não ser especialista em nada, né, cara? Faz total sentido, né? A gente percebe que tem dos dois lados, que nem você falou, né? Tem o especialista ali que precisa ganhar, às vezes, um pouco mais de conhecimento em outras áreas, e gente que já é generalista que precisa ter um conhecimento, às vezes, mais específico em algo, né? Então, tem os dois caminhos ali que acontecem, né? Você, às vezes, depende muito, como você falou, do momento que você está atualmente, na sua jornada, né? Onde você está se vendo, né? Você está se vendo agora como um especialista que precisa de um pouco mais de conhecimento generalista ou o contrário, né? Vai tudo depender, né? E normalmente, cara, é uma decisão muito estratégica e muito delicada para você analisar o seu momento de carreira. Por isso que é bom você realmente ter um mentor, conversar com alguém que já passou por essa etapa para tentar dar um direcionamento, né, de como que a gente consegue se posicionar, qual que é o melhor posicionamento para o seu momento hoje, né? E muitas vezes, tem até uma soft skill também que a gente fala bastante dentro da nossa mentoria, que é a parte do autodidata, né? É aquele cara que muitas vezes ele estuda sozinho, que realmente consegue ir atrás e ser um cara que vai atrás das respostas, né? Isso é muito bom, eu acho que é uma atitude muito interessante, independente do nível que a pessoa está, ser autodidata é muito bom, mas muito cuidado, porque muitas vezes você está simplesmente quebrando o galho de muita coisa e não se especializar em nada pode ser um problema. E aquilo também que a gente estava falando, né, Carlos? A certificação também é um nível de especialização muito interessante, principalmente se você fugir das certificações de fundamentos, essas mais básicas. Você pega uma certificação que poucos têm, é uma forma de você se posicionar também como especialista, né? Sim, isso com certeza vai te dar aquele destaque, né? Essa questão, às vezes, muito generalista, a gente sabe que a gente atende a empresa, mas o seu lado profissional, você fica a desejar, né? Porque para a empresa você é bom, porque você resolve qualquer coisa ali, mas a sua realização profissional não chega nunca, né? Por isso que é E bom. às vezes até aquela média de mercado de salário, o cara tá muito abaixo por conta disso, né? Porque ele simplesmente não é bom em nada. O que você é bom? Nada. Então isso pode ser um problema, né? E a mentoria exatamente ajuda a fazer esse diagnóstico, né? Entender ali onde você está e como é que você pode sair dessa situação ali que às vezes você mesmo não consegue identificar ou até mesmo sabe, mas não sabe como sair, né? Exato. E então, pessoal, o que é importante a gente ter em mente, né? Que é importante você ser generalista em muitas áreas. Hoje eu vejo que, diversos profissionais de tecnologia precisam ter conhecimentos básicos em cloud, precisa ser um generalista em cloud, precisa ser um generalista em sistemas operacionais, precisa ser um generalista em muitas coisas básicas, que não necessariamente você precisa ter uma certificação e tal. Mas é importante você se especializar em outras. E quando você se especializa em algo que é relevante dentro do mercado, cara, o seu nível de destaque vai lá em cima. E a gente vê que hoje você vê muitos especialistas, por exemplo, nessa área de dados, em banco de dados, em tecnologias específicas, no Oracle, por exemplo, que tem salários até acima de 20 mil reais. Então, dependendo da especialização que você tem, se você realmente atinge um nível de uma certificação que poucos têm, se você tira uma certificação disputada, se você realmente tem esse destaque profissional, cara, você consegue facilmente ultrapassar a faixa dos 20 mil reais hoje no Brasil. Hoje nós temos mentorados que ganham até muito mais do que isso, mas é importante a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Porque muitas pessoas muitas vezes não entendem, fica simplesmente com salário de júnior durante 10, 15 anos, por quê? Não se especializou em nada. Está muito básico em um monte de coisa. Agora, se você colocar o seu foco em realmente alguns momentos ali da sua carreira, pegar uma tecnologia para ficar muito bom, cara, com certeza você começa a se destacar. Se você realmente se posicionar em algo que seja relevante estrategicamente para a empresa e para o mercado, isso com certeza vai te trazer para um próximo nível. Faz sentido, Carlos? Faz, né? Eu acho que não tem sentimento pior, né, do que você estar trabalhando ali e ter que chamar alguém de fora para resolver um problema porque você não tem capacidade, né? Esse acho que é o pior sentimento, né? Você acaba se posicionando como quebra-galho ali da empresa, né? Exatamente. E que só pega fogueira e que não consegue se destacar. E se você realmente tivesse ideia das certificações e de especializações, com certeza você pode ter um reconhecimento muito maior. Carlos, mais alguma consideração aí, cara, sobre quanto ganha um especialista em TI? Acho que fechou. Por mim é isso aí, Guilherme. Tá Show de claro, né? bola. Muito bom. Pessoal, fiquem ligados aqui no nosso canal, deixe suas dúvidas aqui embaixo desse vídeo, porque todas as semanas estou trazendo esses temas sobre carreira, sobre posicionamento, para você entender se realmente hoje é o seu momento de talvez se especializar um pouco mais. Se você já se especializou em alguma coisa,
ou se sua carreira está totalmente focada para ser um cara de gestão, um cara generalista, está tudo bem também. Mas a nossa ideia aqui é realmente trazer esse tipo de discussão para que você entenda como que você pode evoluir na sua carreira, crescer e ter acesso aos melhores salários dentro da área de tecnologia. E hoje, um cara que consegue se especializar em algo relevante, com certeza tem salários muito interessantes no mercado, até acima de R$20. Isso é totalmente possível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL Semi para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.